Capítulo 15. Por que as mulheres podem ser excelentes investidoras? Nós, mulheres, não nos interessamos muito por entender de dinheiro, desde que possamos pôr as mãos nele. Eve Baker Priest, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, 1954. Já é tempo de abandonar aqueles velhos estereótipos femininos com os quais tantas de nós fomos criadas. Não podemos mais aceitar o mito de que mulheres e investimentos não se misturam. Ou, como disse um homem distraído quando lhe contei que estava escrevendo um livro sobre mulheres e investimentos: mulheres e investimentos. Isso é uma coisa incompatível. Mulheres e despesas, isso sim, mas nunca mulheres e investimentos. Dá para acreditar? Preferi não responder, porque aprendi a escolher sensatamente minhas batalhas. E aquele camarada podia ser tudo, menos sensato. Podemos fingir que não somos espertas. Podemos fingir que somos tolas e ficamos confusas quando se trata de finanças. Podemos desempenhar o papel da mulher por trás do homem, seja ele seu chefe, marido ou mesmo sócio. Afinal, é um estereótipo com o qual as mulheres convivem e que, frequentemente, combatem há séculos. Mas a moral da história é que somos espertas. Verdade seja dita, sabemos mais do que nos contam. Além disso, temos um senso dos mais excepcionais. Isso para não falar numa intuição de valor incalculável. O Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 16. Segunda prova fato é que dinheiro, investimentos e finanças não faziam parte do papel das mulheres no passado, mas e daí? Os tempos mudaram e continuam mudando. Os tempos mudam permanentemente. A afirmação "não entendo muito de dinheiro" ou "não sei nada sobre investimentos" não é mais uma desculpa aceitável. Quanto a isso, o passado não importa. O que importa é a escolha que você faz hoje. A escolha é sua tanto quanto eu saiba. Existem duas escolhas. 1. Admitir que você não tem voz ativa no mundo do dinheiro e dos investimentos, contentando-se em pagar as contas da família e controlar o talão de cheques. Ou 2. Assumir o controle de sua vida financeira. Saiba que seu futuro financeiro pertence a você e a mais ninguém. Seja esperta com seu dinheiro. Esteja preparada. Comece a agir. Chegou realmente a hora da decisão, e muitas de vocês já decidiram. Você pode falar nisso quanto quiser e pode pensar eternamente no assunto. Pode pesquisar o tema até cair de cansaço, mas chegará o momento em que você terá de tomar uma decisão consciente, seja lá qual for surgir o que esse momento seja agora. A decisão é a seguinte: vou ou não me empenhar em fazer o que for necessário para meu sucesso financeiro? Se não me empenhar, estarei concordando em permitir que outra pessoa se responsabilize por meu bem-estar financeiro, e terei de aceitar as consequências. Por outro lado, se estiver disposta a me empenhar, então chegou a hora de esquecer todas as desculpas e pôr mãos à obra. Simplificando, esta é a decisão que você tem pela frente. A escolha é sua. Avançando em direção ao futuro até aqui, falamos das objeções, dos raciocínios e da mistificação que paralisaram tantas de nós quando experimentávamos a temperatura dessa porque as mulheres podem ser excelentes investidoras. 161 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 16, segunda prova a água chamada investimentos. Agora é hora de avançarmos em direção ao futuro. Mas como é que alguém se transforma num investidor incrivelmente bem-sucedido? Qual é o melhor ponto de partida para quem está apenas começando? E, se você já for uma investidora, como poderá ter cada vez mais sucesso? É disso que falaremos pelo resto deste livro. Boas novas. Vamos começar pelas boas notícias. As mulheres podem ser excelentes investidoras. As estatísticas comprovam. As investidoras que conheci pelo mundo todo provam esse fato. E é atualmente cada vez maior o número de mulheres que o comprovam. As estatísticas comprovaram mais de uma vez que as mulheres são investidoras natas. Seguem-se alguns fatos. Uma pesquisa realizada pela National Association of Investors Corporation, NIC, em 2000,
revelou que os clubes de investimentos constituídos apenas por mulheres conseguiram uma média de retorno anual de 32% desde 1951, comparativamente aos 23% conseguidos pelos clubes exclusivamente masculinos. Um estudo sobre o comportamento em matéria de investimentos, realizado pela Universidade Davis da Califórnia, constatou que as mulheres americanas conseguem um retorno maior que os homens, 1,4% maior. Uma pesquisa realizada pela Nike, National Association of Investors Corporation, em 1995, revelou que os clubes de investimentos americanos exclusivamente femininos obtiveram resultados melhores que os clubes masculinos, em 9 dos últimos 15 anos. Um estudo realizado pelos gerentes de investimentos da Merrill Lynch identificou os seguintes comportamentos masculinos e femininos, em matéria de investimentos: 162 Mulher Rica Campus, Mulher Rica, 1207, capítulo 16. Segunda prova: mulheres e homens insistem tempo demais no investimento perdedor, 35%, 47% esperam demais para vender um investimento rentável, 28%, 43% seguem dicas de investimentos. Sem pesquisar o assunto, 13%, 24% cometem o mesmo erro mais de uma vez, 47%, 63%. Veredicto é que as mulheres sabem como lidar com o dinheiro. Mulheres x homens foram publicadas incontáveis matérias sobre quem é melhor na hora de investir, homens ou mulheres. Não concordo com a noção de que um gênero, como um todo, saiba investir melhor que o outro. Investir não tem nada a ver com o sexo. Assim como existem grandes cantores, existem também cantores passáveis. Existem chefes de cozinha brilhantes e péssimos. Existem homens de negócios muito bem-sucedidos e verdadeiros fracassos. Existem investidores que sempre ganham e outros que vivem perdendo. O que importa é a pessoa, suas habilidades e seus conhecimentos. É a experiência que faz a diferença entre lucros e perdas no mundo dos investimentos. Dito isso, parece haver algumas vantagens inegáveis que muitas de nós possuímos quando entramos no mundo dos investimentos. Existem várias coisas que fazemos muito bem, algumas de forma natural, que são especialmente adequadas para quem quer ser uma excelente investidora. É bem verdade que nem toda mulher tem essas características, mas acho que a maioria de nós as possui. E que nossa tarefa é utilizá-las em nosso benefício. Porque as mulheres podem ser excelentes investidoras. 163 campos. Mulher Rica, 1207, capítulo 16. Segunda prova: as 8 vantagens que fazem das mulheres excelentes investidoras. 1. Não temos medo de dizer não sei. Eu diria que a grande vantagem da maioria das mulheres, em se tratando de investimentos, é que não temos medo de dizer não sei. Não temos receio de perguntar ou de admitir que não sabemos alguma coisa. A pessoa que tem de saber todas as respostas, ou que tem medo de passar por ignorante, nunca aprende e não cresce. Se você tiver de se passar por alguém que sabe tudo, sem nunca admitir que ignora alguma coisa, você nunca fará as perguntas que a levariam a saber mais. Você vai parar de aprender. Os verdadeiros ignorantes são aqueles que têm medo de passar por ignorantes. Meu amigo Frank tem 85 anos de idade e é um dos investidores e empreendedores mais brilhantes que conheço. Uma das coisas que adoro nele é sua curiosidade, a mesma de um garotinho de 7 anos. Ele se interessa por tudo e está sempre fazendo perguntas. Um dia desses, eu estava com Frank e fomos apresentados a um homem que aparentava uns 35 anos. Frank perguntou: "O que você faz?" O homem respondeu: "Trabalho no mercado financeiro, com empresas que querem abrir seu capital." "Isso deve ser fascinante", disse Frank. "Conte-me como é isso." Bem, o homem falou durante cerca de 20 minutos, sobre tudo o que se refere às empresas que querem abrir seu capital. Frank não disse uma palavra sequer, mas prestou toda a atenção do mundo. Quando nos afastamos, ele se virou para mim e disse: "Foi muito interessante." A beleza dessa história é que Frank começou a trabalhar no mercado financeiro quando estava na casa dos 20 anos. Ele ajudou dezenas de empresas a abrir o capital e ainda faz isso. Acumulou uma vasta experiência nessa área,
mas gosta de saber o que 164 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 16, segunda prova novato tem a dizer, porque sempre se pode aprender alguma coisa nova. Frank é um modelo exemplar, nunca se faz passar por chão e por isso sabe muito. Nossa vantagem, por não ter medo de dizer não sei, é que isso nos abre portas que dão acesso a muitas respostas. Essas respostas podem vir das perguntas que fazemos durante uma conversa, do tipo você pode me explicar melhor? Eu sei pouco sobre isso. Pode ocorrer também que você leia uma matéria ou veja alguma coisa na televisão que parece interessante, embora você não entenda lá muito bem, e em seguida entre na internet ou vá até a biblioteca, a fim de pesquisar o assunto. Acredito piamente que ter confiança suficiente para dizer não sei é uma das ferramentas de aprendizado mais poderosas à disposição das mulheres. Mas exige autoconfiança. Fingir conhecer todas as respostas, para não parecer ignorante, é quase uma consequência da baixa autoconfiança ou da pouca autoestima. Levante-se, portanto, e diga orgulhosamente, eu não sei. Você ficará surpresa com o quanto irá aprender. 2. Estamos dispostas a pedir ajuda a reboque da vantagem número 1. Está o fato de que temos muito mais disponibilidade para pedir ajuda que os homens. Certa tarde, eu estava visitando Marie e Cal, um dos casais de meu círculo de amizades. Cal estava todo ocupado no banheiro do quarto de hóspedes, cerca do de ferramentas e brigando com o vaso sanitário. Marie enfiou a cabeça pela porta e perguntou inocentemente, Cal, por que você não telefona para o encanador e pergunta o que ele pensa a respeito? Não é necessário, respondeu Cal. Vou consertar num instante. Por que as mulheres podem ser excelentes investidoras? 165 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 16, segunda PROVA. Vou ou não me empenhar em fazer o que for necessário para meu sucesso financeiro. Eis a decisão. Uma hora depois, Cal saiu do banheiro parecendo cansado e frustrado, e disse a Marie, acho melhor ligar para o encanador. O problema é maior do que eu pensei. O encanador veio e acabou trocando o vaso todo. O comentário de Cal foi, viu só? Eu disse que era um problema grave. Mais tarde, discretamente, o bombeiro, que era amigo do casal, disse a Marie que o problema original era uma pecinha facilmente substituível, mas que ele tivera de trocar o vaso todo por causa dos tragos provocados por Cal. A reação instintiva inicial de Marie foi telefonar para o bombeiro e pedir ajuda. Nada muito diferente da velha e conhecida situação do casal perdido nas ruas secundárias de uma cidade desconhecida. A mulher sugere parar e perguntar, mas o homem se recusa a fazer isso, dizendo, vou descobrir onde estamos. Tenho certeza de que estamos no caminho certo. Em se tratando de investimentos, as mulheres solicitam orientação e pedem ajuda, o que resulta em duas vantagens. Elas aprendem alguma coisa nova e, secundariamente, não ficam perdendo tempo na tentativa de descobrir sozinhas. 3. Somos grandes pesquisadoras. As mulheres pesquisam muito quando querem comprar alguma coisa. E por que isso é importante? Porque assim sabem quando encontram uma pechincha. A fórmula é a mesma quando se tratar de investir, procurar algo cujo preço esteja abaixo do valor e então comprá-lo. Ruth Hayden, assessora financeira e autora de livros, abordou essa ideia com mais clareza. Se nós, mulheres, pesquisássemos investimentos, do mesmo jeito que pesquisamos roupas, estaríamos ricas. Quando o preço das ações está baixo, é a mesma coisa que uma liquidação de calcinhas. Compre uma e leve 3.166 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 16. Segunda prova: quem compra sabe quanto vale uma bolsa Louis Vuitton ou um jeans da Fórum. As mulheres conhecem os produtos e, portanto, percebem quando encontram um bom negócio. Não é muito diferente quando se trata de investimentos. Se você conhece e fica atenta a determinadas ações ou a um bairro em particular, buscando propriedades para locação, perceberá os bons negócios assim que eles surgirem.
Se não estiver familiarizada com os produtos e não houver passado algum tempo examinando os preços, não terá a mínima ideia do valor real de um produto ou investimento. A fórmula é a mesma. Encontre um item de qualidade em líquida, são e compre-o, simples. 4. Fazemos o dever de casa como regra geral. As mulheres fazem o dever de casa e normalmente não compram uma coisa só porque está na moda. Segundo pesquisas, as mulheres passam mais tempo que os homens pesquisando as opções de investimento. Isso impede que elas sigam palpites e acabem comprando as ações quentes, um comportamento que tende a debilitar as carteiras de ações dos homens. 5. Não gostamos de nos arriscar. Complementando a vantagem número 4, as pesquisas revelaram que, comparativamente aos homens, as mulheres não gostam de se arriscar. Já ouvi mais de uma pessoa afirmar que a razão de as mulheres não serem bem-sucedidas como investidoras é que elas estão menos dispostas a correr riscos. Mas e se for verdade que as mulheres estão menos inclinadas a assumir riscos? Isso seria ruim? De minha parte, sei que, sempre que pesquiso um investimento que me parece um pouco mais arriscado ou pouco conhecido, examino algo acima do que o normal e faço uma lição de casa mais minuciosa, antes de desembolsar um monte de dinheiro. Se as mulheres forem realmente avessas a riscos, isso pode levá-las porque as mulheres podem ser excelentes investidoras. 167 campos. Mulher Rica, 1207, capítulo 16. Segunda prova: pesquisar um pouco mais os investimentos em jogo, o que só pode levar ao maior sucesso, como provam as estatísticas. A armadilha a qual nós, mulheres, temos de ficar atentas surge quando nossa aversão aos riscos nos leva a analisar e pesquisar de forma incessante. O que é normalmente chamado de paralisia analítica. Quando isso acontece, podemos acabar não fazendo nada. Tire vantagem dos riscos e não se deixe paralisar por eles. 6. Temos egos muito menores. Tenho certeza de que vou receber algum feedback dos homens sobre este assunto. As mulheres têm egos muito menores quando se trata de investimentos. Minhas amigas investidoras costumam ser muito práticas, prosaicas e conscientes do retorno que terão sobre seus investimentos. Não é nenhum segredo que os homens tendem a demonstrar um pouco, ou será muito, de ego ou bravata quando falam de seus investimentos. A única coisa que minhas amigas gostam de apresentar é o dinheiro. Quanto vai render? Ou, como diz Steve Baker Priest, ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos em 1954, nós, mulheres, não nos interessamos muito por entender de dinheiro, desde que possamos pôr as mãos nele. Mika Hamilton, do Global Investment Institute, escreveu: por trabalhar numa empresa que prepara as pessoas para negociar ativamente na bolsa de ações, já vi milhares de homens e mulheres tomarem o caminho da prosperidade, por meio de diversos tipos de investimentos. Aproximadamente 80% de nossos clientes são homens. Mas aposto que 80% dos investidores de maior sucesso são mulheres. Baseado em minha experiência, comecei a imaginar por que as mulheres tendem a ser melhores investidores que os homens. Pensei 168 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 16, segunda prova longamente no assunto e foi impossível ignorar os fatos. Como investidores, as mulheres são mais bem-sucedidas que os homens. Mas por quê? Acho que a resposta se reduz a 3 palavras: ego, ego, ego. Se há uma coisa que a maioria dos homens tem em comum é um ego machista. Os homens tendem a deixar que o ego comande suas decisões. Eles seguram as ações quando deveriam vender. Compram com medo de perder aquela grande oportunidade. Recusam-se a fazer perguntas ou pedir ajuda, com medo de parecerem bobos. Em outras palavras, os homens estão mais interessados em ser fortes, experientes ou bem-sucedidos. Investem não para conseguir o melhor negócio do mercado, mas sim para aparentar essas coisas, ou não aparentar o inverso. Por outro lado, as mulheres se inclinam muito mais a fazer perguntas, até entenderem perfeitamente o que estão aprendendo, e normalmente se interessam mais pelo objetivo, neste caso, ganhar dinheiro, do que em impressionar as pessoas a seu redor.
Quando pensam em investimentos, as pessoas normalmente pensam em assumir riscos. Mas a verdade é que investir tem muito mais a ver com inteligência emocional do que a maioria das pessoas percebe. A inteligência emocional é a capacidade de pensar de forma objetiva numa situação, sem se envolver emocionalmente com ela. As mulheres, em geral, têm mais inteligência emocional. Esta qualidade faz das mulheres grandes investidoras. Em vez de investir conforme aquilo que as fará parecer bem, as mulheres investem de acordo com um plano, e não de acordo com o estado de ânimo em que se encontram, seja ele certo ou errado. 7. Somos nutridoras em matéria de investimentos. As mulheres tendem a nutrir os seus. Outro dia, eu estava conversando com uma investidora Acer, de um de seus prédios de apartamentos. Ela me contou orgulho porque as mulheres podem ser excelentes investidoras. 169 campos. Em Mulher Rica, 1207, capítulo 16, segunda prova valiosa como havia reparado e melhorado a propriedade, conseguindo que o prédio tivesse melhor aparência. Falou de seus maravilhosos inquilinos e que fazia questão de conhecê-los pessoalmente. Esta mulher cuidava de sua propriedade e de seus inquilinos. Ela os nutria e, em troca, os inquilinos recomendavam o prédio aos amigos. O prédio estava sempre totalmente alugado e havia até uma lista de espera. Em função disso, ela conseguia cobrar aluguéis relativamente altos. Devido à alta taxa de ocupação e aos altos aluguéis, o valor do prédio continuava a aumentar. Parte do processo de nutrição implica o estabelecimento de bons relacionamentos com a rede de investimentos. Essa rede pode incluir bancos, corretoras de valores mobiliários e imobiliários, consultores financeiros, investidores, cotistas de clubes e entidades de investimento, inquilinos, pessoas bem informadas sobre o futuro progresso de uma cidade, advogados e mentores, para mencionar apenas alguns elementos. Quanto mais sólidos forem esses relacionamentos, melhores serão as informações à disposição do investidor, algo que não tem preço quando se monta uma carteira de investimentos. 8. Aprendemos umas com as outras. Esta é a razão para os clubes de investimentos estarem se popularizando cada vez mais entre as mulheres. Estes clubes estão surgindo no mundo todo e são uma excelente forma de conhecer ou saber mais sobre o mundo dos investimentos. As mulheres partilham o que sabem. Quando descobrem uma coisa que funciona bem, costumam contar às amigas. Talvez seja por isso que o desempenho dos clubes de investimentos femininos é melhor que o dos clubes exclusivamente masculinos. Em geral, as mulheres querem que seus amigos tenham sucesso. O lado negativo é que as mulheres podem acolher, ocasionalmente, informações veiculadas por mulheres sem nenhuma experiência e acatar esses conselhos porque ela é minha amiga. Ser menos 170 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 16, segunda prova. Ratifique-se de que as mulheres com quem você conversa sobre investimentos pensem como você e tenham objetivos de investimento semelhantes. Do contrário, você poderá perder boa parte de seu tempo. Minha amiga Michelle, por exemplo, veio me procurar e disse que estava querendo comprar um imóvel para locação em Phoenix. Passamos vários dias analisando muitas propriedades. Encontramos uma residência numa comunidade de veraneio, cercada de árvores e com vista para um lago. A casa era uma das melhores de todo o conjunto. Depois que recebesse o aluguel e pagasse todas as despesas, inclusive a hipoteca, Michelle poderia embolsar $250, mês após mês. Era perfeito como primeiro investimento imobiliário. Minha amiga e o vendedor formalizaram um compromisso de compra e venda e ela começou a levantar toda a documentação referente ao imóvel. A essa altura, fiz uma viagem de um mês ao exterior. Telefonei para Michelle quando voltei e perguntei se ela havia concluído o negócio. Houve um momento de silêncio e depois ela disse: resolvi não seguir adiante na compra. Respirei fundo e, um tanto desapontada, perguntei: por que você não concluiu o negócio? Parecia uma excelente propriedade para você. Ela explicou: depois que você viajou, conversei com minha amiga Candice.
Falei sobre a casa e ela me disse que era um investimento muito arriscado. Por que ela achou que seria arriscado? Perguntei e ela me disse que uma amiga dela tinha uma propriedade de aluguel, não conseguia encontrar um inquilino e acabou perdendo do dinheiro. E disse que, se fosse eu, não compraria a casa. Depois de um longo silêncio, não pude deixar de perguntar: sua amiga Candice já teve algum imóvel de aluguel? Por que as mulheres podem ser excelentes investidoras? 171 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 16, segunda prova. Não, respondeu Michele. Então, por que você aceitou o conselho de uma pessoa que não sabe nada sobre investimentos? Perguntei um pouco irritada. É a mesma coisa que pedir a um vegetariano que recomende uma boa churrascaria. Se você queria que alguém a aconselhasse, ia procurar uma pessoa que soubesse o que fala. Alguém que já tivesse feito o que você iria fazer. As mulheres aprendem com outras mulheres. Mas verifique se a mulher que a está orientando já fez ou está fazendo alguma coisa semelhante ao que você quer fazer. É por isso que gosto dos clubes de investimentos formados por mulheres. A maioria pensa de maneira semelhante e tem o mesmo objetivo: ganhar dinheiro investindo. Os clubes de investimento se enquadram geralmente em duas categorias: 1. Educacionais e 2. Agrupamento de recursos. Como já disse anteriormente, apoio os clubes destinados à educação, onde as mulheres estudam e aprendem juntas. Elas comentam os investimentos que já fizeram e aqueles que estão em vias de realizar, além do que aprenderam ao longo da jornada. Os clubes de investimentos educacionais são aqueles onde as mulheres investem pequenas quantias, tendo por objetivo principal aprender. Desconfio um pouco dos clubes nos quais os membros consolidam seu dinheiro e fazem investimentos como um todo. A menos que cada membro saiba perfeitamente o que dizem os contratos e que estes sejam todos por escrito, é possível que ocorram muito desapontamento e muita briga. Pessoalmente, prefiro separar a orientação sobre investimentos dos investimentos propriamente ditos. Esse é o tipo de clube de investimentos em que a decisão de comprar ou vender costuma ficar por conta do gestor ou da corretora de valores. Podemos fazer isso. Aliás, já fizemos. Não há nenhum grande segredo referente à maneira como se investe. Esta é a parte fácil. Para a maioria das mulheres, o segredo é 172 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 16, segunda prova: mudar a atitude de não posso ou não sei como para não só posso ser uma investidora, como também uma excelente investidora. Existe um segredinho que vou contar a vocês. Depois que se ingressa no mundo dos investimentos, a coisa fica divertida. Os comentários inspiradores e entusiasmados que ouço o tempo todo da boca das investidoras são: não sei do que eu tinha tanto medo. Estou adorando. Não sei por que não comecei antes. É muito divertido ganhar dinheiro. Mal posso esperar até meu próximo negócio. E estou aprendendo imensamente. A ideia está ficando clara para você? As mulheres podem ser excelentes investidoras. Somos talhadas para isso. É cada vez maior o número de mulheres que está se transformando em investidoras, e provando que são mais do que boas em matéria de investir, além de se divertirem muito. É divertido ganhar dinheiro, aprender e crescer. É gratificante reencontrar a autoestima. E o mais importante, é bom saber que você está no controle de sua vida, e por isso tem mais escolhas e oportunidades à sua disposição. Esta é uma situação poderosa e libertadora. Porque as mulheres podem ser excelentes investidoras. 173 Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 16, segunda prova.